Vamos lá, meus irmãos, para mais um vídeo aqui nesse canal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Conteúdo do Evangelho. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série falando a respeito do combate espiritual do cristão, baseado lá no livro de Efésios, capítulo 6, a respeito da batalha espiritual. Mas antes de entrarmos aí no tema, eu quero agradecer você aí que está fazendo parte aí do nosso canal, que já se inscreveu. Eu quero agradecer a você que está acompanhando esta série e tem ajudado aí no compartilhamento da mensagem, que Jesus possa estar derramando bênçãos sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida. Vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo de hoje, falando aí a respeito desta batalha espiritual. Nós sabemos que não é um tema fácil, temos dificuldade por conta de muito conteúdo e muitas heresias terem sido disseminadas ao decorrer da história da igreja, né? A respeito da batalha espiritual. É um tema que muitos temem, né? Até mesmo entrar e até mesmo comentar sobre ele, porque há muitos exageros, há muitas distorções, mas nós estamos aqui tratando deste tema e é um tema muito importante para os dias atuais. Mas você vai encontrar material aqui de qualidade, você vai encontrar um conteúdo profundo e que tem base nos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos e base na história da igreja. Efésios 6, vamos lá, diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa permanecer firme contra as astutas ciladas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E é aí então que nós somos introduzidos ao tema, né? Um dos temas mais espinhosos da Bíblia Sagrada, que é o tema batalha espiritual. Que na verdade não há uma evidência empírica para a existência deste mundo, né? Este mundo sobrenatural, sobre o qual Paulo passa a falar. É uma informação que só você e eu, que somos servos de Deus, temos, né? Para poder ficar firmes. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E então o apóstolo Paulo, ele explica por que você deve procurar esse poder e buscar de Deus esta proteção para as áreas mais nobres do seu ser. Proteção para a sua mente, para as suas afeições, como sempre dizia Jonathan Edwards, né? Que as nossas afeições também precisam de proteção. A cidadela da nossa alma, que é a Bíblia, chama de coração, né? Porque você precisa de poder e desta proteção, que você precisa deste dunamis de Deus. Logo, eu entendo então que todo o romantismo aqui nessa parte de Efésios é eliminado, né? Quando se fala de batalha espiritual, nós eliminamos esta linguagem que muitos tentam de alguma forma trazer para a igreja, que é a linguagem de um hospital. Não, aqui a linguagem é a linguagem de um quartel-general, de um campo de batalha espiritual. Que o apóstolo Paulo, ele nos remete para esse mundo sombrio, um mundo escuro, que de certa forma é até mesmo assustador. O que ele está dizendo é que existem, né, Paulo está afirmando aqui que existem seres malignos, invisíveis, pessoais, inteligentes, que não têm interesse na sua e nem em forma específica. Esse mundo não tem interesse na sua e nem na minha felicidade. Então, meus irmãos, como eu disse, né? E eu vou repetir aqui esse versículo de 1 João, capítulo 1, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E tudo isso não vem do Pai. Então nós vemos aí esses três níveis, ele cita a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E nós sabemos que o primeiro Adão, ele foi tentado, né, nesses três níveis: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. E o primeiro Adão caiu, não conseguiu vencer, não suportou o peso da responsabilidade. No Éden ele naufragou, e no Éden ele não suportou o peso
da pressão espiritual e desmoronou. O primeiro Adão não conseguiu representar a humanidade. O primeiro Adão perdeu o combate, mas a Bíblia diz em Romanos que o segundo Adão, tendo sido tentado nos mesmos níveis, esses 3 níveis da concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos, ainda assim Jesus, ele venceu a batalha espiritual. Ele ficou de pé, ele permaneceu, ele suportou a pressão no mundo espiritual, ele venceu, ele suportou o peso e, como representante da humanidade, hoje ele pode nos dar força, ele pode nos dar vigor, ele pode verdadeiramente estar conosco, nos fortalecendo e nos animando. Então, o que esse mundo não quer é que nós sejamos felizes em Cristo Jesus, né? Que vivamos para a glória do Pai. Não, esse mundo não quer. Esse mundo, ele não deseja, não tem interesse nenhum na minha e nem na sua felicidade. O texto diz para poderdes ficar firmes, para que você então permaneça inabalável, para que você não caia naquilo que o texto chama de ciladas do diabo. É alguma coisa que é plantada, né? Ciladas é aquilo que é plantado visando roubar a tua alma, privando da comunhão com o nosso Pai. Paulo, ele faz menção destas ciladas. E que ciladas são essas, né? Martin Lloyd Jones, no seu comentário aí da carta aos Efésios, ele enumera algumas dessas ciladas nesse sentido. Até mesmo vale a pena abrir aqui um parênteses para indicar alguns livros, né, sobre batalha espiritual. São livros que têm resistido anos e séculos e décadas, né, que falam sobre batalhas espirituais. Livros estes que trazem com profundidade aí o tema batalha espiritual e em um contexto mais amplo, né? Cartas do Inferno para o Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Os 2 livros de Martin Lloyd Jones sobre o capítulo 6 da Carta aos Efésios, e me surpreende muito porque, tendo contato com esses livros de Martin Lloyd Jones, fiquei surpreendido com tamanha sabedoria, tamanha amplitude do conhecimento de Deus revelado a este homem de Deus. Martin Lloyd, grande teólogo do século XX, está entre os 5 maiores teólogos da história da igreja. Muito interessante isso, porque Martin Lloyd Jones é contemporâneo, só tem apenas 34 anos que Martin Lloyd Jones partiu, e a sua teologia tem inspirado, né, tem influenciado a muitos. E ele escreve esses 2 livros sobre capítulo 6 de Efésios. Então, são livros aí com 600, 700 páginas sobre um capítulo. Então, você enaltecer o homem, mas para enaltecer o nosso Deus. Então, esse nosso Deus é muito poderoso, muita sabedoria ele tem para revelar os seus, como ele mesmo confirma em Efésios, né? Paulo confirma isso em Efésios, que ele é essa iluminação espiritual para revelar o seu povo. Outro livro aí é o Cristão na Sua Armadura Completa, de William Gurnall. Outro livro, Preciosos Remédios contra os Ardis de Satanás, de Thomas Brooks, que é um livro aí, um clássico, né, na literatura cristã, sobre o tema batalha espiritual. E outro tema aí, e outro livro que nós recomendamos aqui, são os comentários de John Stott sobre a carta aos Efésios. São livros aí que têm nos ajudado bastante aí no púlpito e tem nos ajudado nos sermões e nos estudos bíblicos. E lá no Instagram você pode ter acesso aí a esses livros aí, aos links e tudo mais. Puritano também em inglês aí, Thomas Brooks, né? E deixa aí um livro clássico, Preciosos Remédios contra os Ardis. É um livro e vai trazer coisas que vão, temas, né, dentro da batalha espiritual, que vai te surpreender. São clássicos. Dando continuidade, as ciladas que têm o propósito de causar desequilíbrio na nossa vida e arruinar a nossa jornada espiritual. Martin Lloyd Jones, entre outras coisas, ele afirma que uma das ciladas deste mundo para o crente, preste muito bem atenção, que Martin Lloyd Jones ele vai tratar com detalhe, falando sobre essas ciladas, e ele então diz que uma das ciladas é levá-lo a jamais viver o presente, mantendo o seu foco nos erros do passado. Quando o crente, nas suas preocupações
com o futuro e com as suas lembranças do passado, ele não consegue viver o presente. São pensamentos aí, imaginações que fazem o crente se manter no passado ou somente no futuro, preocupado com aquilo que ainda vai acontecer. Olhos fixos no pecado que passou, nas decadências do passado. Esse crente que vive assim, ele corre o risco de naufragar de vez. Então, olhos fixos naqueles pecados que Deus já jogou no mar do esquecimento e que já perdoou, mas que por algum motivo se mantém constantemente na sua memória, são os motivos que te fazem impedir de avançar e de manter a comunhão com Deus. Então chegou o momento de você que está aqui nesta série romper com essas questões do passado, deixar o Espírito Santo de Deus, ele cure a tua vida, restaure a tua vida e que você possa seguir confiante em Deus. Martin Lloyd Jones vai dizer que quando ele não consegue essa façanha de te prender no passado ou te levar às preocupações do futuro sem viver o presente, ele leva a pessoa a viver como que nas pontas dos pés, procurando prescrutar o futuro, fazendo então com que você passe por uma ponte antes de atravessá-la, vivendo, quer dizer assim, angústias relativas a problemas que provavelmente nunca nem aconteceram, que na verdade são imaginações que surgem por influências espirituais, fruto de uma vida sem comunhão com Deus, fruto de uma vida sem oração, sem jejum, sem relacionamento com o Pai. E aí você não vive o seu presente, não vive o que Deus tem para você. A comunhão, buscar, se posicionar, colocarmos na presença de Deus. Porque Martin Lloyd Jones ele vai dizer que há uma outra artimanha do inimigo, numerada por ele, que diz que o propósito do inimigo é gerar um desequilíbrio na área da doutrina, da experiência e da prática. Ele pode fazer com que você fique obcecado com doutrina, veja o cristianismo apenas em termos de conhecimento teológico, esquecendo-se da dimensão experimental que falamos aqui alguma vez nesta série. É fazer com que o crente ele fique obcecado com livros, com estudos, com leitura, esquecendo-se da dimensão experimental da fé, do poder, do dunamis, experiência com o sobrenatural, e a vida é cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Então muitos não levam isso em consideração, uma vida na plenitude, cheia da presença de Deus, e uma vida na qual há um poder disponível para se praticar a palavra de Deus. Ele pode levar frente para um outro extremo também, que é o de você viver em função de experiências e longe, obviamente, da doutrina, né? Então, é outro ponto que nós precisamos pensar. Crentes que vivem somente de movimentos, de experiências e dizem que estão vivendo o poder de Deus, mas não gostam da doutrina, não amam a palavra de Deus, não frequentam estudos bíblicos, não têm a prática diária de leitura bíblica dentro de casa, e isso é uma estratégia do adversário para levá-lo a praticar e a cair em práticas pecaminosas. Então, essa é uma das estratégias do inimigo, levar o crente também a esse extremo da experiência longe da doutrina e longe da prática da verdade. Ou até mesmo então fazer o oposto, levá-lo a praticar a verdade, mas sem poder, sem a unção do Espírito Santo, sem nenhuma preocupação com aquilo que fundamenta o que você faz. E é exatamente nesse ponto que, quando parei para estudar a história da igreja, e chegamos à seguinte conclusão, né? Raramente nós encontramos na história da igreja, claro que há muitos homens de Deus, muitos teólogos, mas quando olhamos para um contexto geral, a igreja em geral, nós nos surpreendemos porque raramente nós encontramos uma igreja que consiga harmonizar doutrina, experiência e prática. E a Bíblia, ela nos convida para isso. Ela nos convida para vivermos isso: doutrina, experiência e prática. Outra cilada que Martin Lloyd Jones vai abordar, impetrada pelas ciladas infernais, é levar o crente a acreditar que ele já perdeu a presença do Espírito Santo e que em algum momento da sua vida ele pecou contra o Espírito Santo. E essa é uma das mais cruéis, porque Martin Lloyd Jones diz que o propósito
é levar o crente a crer que quando um dia, em algum momento da sua vida, ele caiu em pecado ou passou por alguma fase de decadência espiritual e até mesmo por um momento de esfriamento espiritual, ele pecou contra o Espírito, e colocar na sua mente que para você não há pecado. O que eu tenho a dizer sobre isso é que se essa é hoje a sua preocupação, se você chegou aqui nesse vídeo com essa preocupação de que entristeceu ao Senhor, de que em momentos que você talvez teve algum deslize e pecou e você perdeu a presença de Deus e você vive com muita preocupação, eu tenho a dizer isto a você, que jamais você pecou contra o Espírito Santo, porque quem peca contra o Espírito Santo, preocupação com isso. Essa é a realidade. Devido ao seu estado de degradação espiritual, e segundo também muito curioso, e diz, né, um dos escritores aí que nós já citamos, Thomas Brooks, ele mostra a isca, mas nunca mostra o anzol. Ele mostra aquilo que lhe dará prazer, mas não mostra aquilo que vai aprisioná-lo, e essa é uma outra tática que ele usa, como cita Thomas Brooks no seu livro Preciosos Remédios contra os Ardis de Satanás. Antes do pecado é o seu melhor amigo, depois do pecado o seu maior adversário. São as ciladas sobre as quais Lutero tanto falou, são no seu famoso livro Infernais, as astutas ciladas. E a Bíblia está querendo nos preparar para esse mundo vil, mundo de pecado, mundo tenebroso, dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que ninguém se apresenta em público, ninguém pode sair de casa sem correr riscos para a sua alma, sem por isso, antes de tudo, que você esteja preparado espiritualmente, esteja revestido, porque o mundo que vivemos é um mundo tenebroso, é um mundo de ciladas, é um mundo caído, não tem um dia sequer. Notem que a linguagem aqui usada por Paulo é uma linguagem militar, é uma linguagem de combate. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Usando as palavras de Martin Lloyd Jones, ele diz que não há espaço aqui para uma linguagem para comparar a igreja a um hospital. Não. Aqui não há espaço para acreditar que Paulo compara a igreja a um hospital. Não. Aqui Paulo compara a igreja como um campo de batalha e o mundo como um lugar hostil, um lugar que se opõe contra o reino de Deus e contra o crente. Algo contrário, que é chamado para você se colocar de pé, no capítulo 6 de Efésios, e se comportar como um homem de Deus e como uma mulher de Deus que está alistado para um exército, na qual combate e guerreia durante todo o tempo. E ele diz então: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. É olhar para Golias e, em vez de ficar com pena de si mesmo, e dizer para o gigante: tu vens contra mim com espada e com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É você tomar consciência hoje de quem você é diante de Deus e a quem você serve, e viver de modo desassombrado, sem medo, sem temor, professando fé em Jesus, acreditando no milagre, porque ele mesmo disse, em Isaías capítulo de número 40, versículo de número 10, e eis que o Senhor virá como forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. E ele diz também: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Você tem este Deus tão poderoso, que está aí ao teu favor. E em Isaías 41:10, diz em primeiro lugar que ele está conosco, dizendo: eu sou contigo. Em segundo lugar, ele está dizendo que estabeleceu um relacionamento conosco. Ele diz: eu sou o teu Deus. E em terceiro lugar, Deus assegura-nos a sua força, o seu auxílio e a vitória sobre o pecado e a vitória sobre o nosso adversário, porque ele está conosco. Então ele te diz: não temas, porque ele
está contigo no meio desta batalha. Queridos, é este o conteúdo que nós estamos passando aqui, que você vai levar para a sua vida. Então, ter continuidade, praticando a palavra de Deus, buscando a face do Senhor, levando a sério esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui para você, porque com certeza vai trazer resultado para a sua vida espiritual. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário no vídeo. Agradeço a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo e até o próximo vídeo do canal.